Bom dia, amigos. Vamos orar juntos para fortalecer os nossos ideais junto ao Cristo Jesus. É com muita alegria que nós nos reunimos em nome do Mestre nesta manhã para trazer aos corações que juntos compartilham conosco do Evangelho do Cristo. Nós vamos ler hoje os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando entende e a retira, quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo. Não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que deu aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que estes cometem, os vícios a que sejam arrastados em consequências dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir o seu desempenho. Assim como pergunta ao rico: que fizeste da riqueza nas tuas mãos? Deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor. Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizestes dessa autoridade? Que males evitastes? Que progresso facultastes? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fizeste forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. O superior que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo, que sem eles hoje lhe obedecem. Talvez já lhe tenham dado ordens ou poderão dar-lhe mais tarde, e que eles então será tratado conforme os haja tratado quando sobre elas exercia autoridade. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírito, as suas consequências, ainda mais imperiosas, lhe dirá que não pode considerar dispensado de cumpri-las, nem mesmo quando seu chefe deixe dar cumprimento que lhe ocorrem, porquanto sabem muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de um não justificam as de outrem. Se as suas faltas se acarretam sofrimento, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar o seu turno que fizera sofrer seus outros. Se vê forçado
a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua presença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereis que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízos para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita o sentimento do dever oriundo da sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá que pagar. François Nicolas Madeleine Cardeal Morlot, Paris, 1863. Mestre querido, que nesta manhã possamos agradecer pelas luzes divinas que o seu Evangelho tem nos trazido, iluminado os nossos pensamentos para que nós possamos vencer todas as dificuldades do caminho, mas com compreensão, com amor, com tolerância, para que possamos, Senhor, servirmos de instrumentos deste grande trabalho que o Senhor tem nos ensinado. Jesus, que a sua misericórdia se estenda para todos aqueles que sofrem, nos hospitais, nas ruas, nas penitenciárias, nas clínicas, que o seu amor acoberte todos os nossos companheiros. Que Deus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, o título do Evangelho hoje é Os Superiores e os Inferiores. Nós sabemos que superior, só Deus, nosso Pai, Jesus, e aqueles que estão em outras situações de aprendizado, como nós, estamos numa condição ainda de inferioridade. E a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação que nós precisamos prestar conta para que nós possamos, dentro disso, investir num momento melhor em nossa vida, crescer sem julgar e que possamos contribuir com o bem-estar do outro, a fim de que nós, sem um mando, possamos colaborar com o bem-estar da maioria de todos os nossos irmãos que vivem na terra e que podem compartilhar conosco de tantos outros momentos. E nós vamos ver que uma das provas que todos nós submetemos todos os dias é que nós precisamos valorizar tudo aquilo que temos, as oportunidades que Deus tem nos dado, para que nós possamos entrar numa retidão de personalidade. O Evangelho nos diz que a ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada em seu consentimento. Nós não somos donos de nada, muito pelo contrário, nós somos usufrutuários e precisamos fazer as nossas próprias construções. O Evangelho vem nos mostrar uma questão da superioridade e dos superiores e dos inferiores. Muitas vezes nós temos deparado com irmãos nossos que trazem tanta autoridade e que dessa autoridade eles abusam da sua força, da sua soberania e muitas vezes nos trazem más diretrizes de conduta, de vida, e muitas vezes nós podemos perceber que somos envoltos em vícios que têm nos arrastado em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos que muitas vezes temos recebido. É preciso que a gente compreenda que em todas as situações nós temos que viver a solicitude, para que nós possamos tirar dela
o que tem de melhor. E muitas vezes o que temos de melhor ainda a gente não compreende. Então nós vamos ver que todo homem tem na Terra uma missão grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. E é preciso que cada um de nós podemos fazer uma análise: que bem eu faço para o meu irmão? E quando nós falseamos esse pensamento, nós podemos falir e causar grandes prejuízos para o nosso irmão. E uma pergunta que o Evangelho nos faz: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Isso é muito comum, né? Nós recebemos tanto de Deus, porque a riqueza aqui não é o dinheiro, a riqueza do entendimento, a riqueza do avanço da inteligência, a movimentação nos nossos sentimentos no bem, e o pensamento nosso, nós vamos ver que geralmente as causas das nossas dificuldades, de muitos tormentos, da obediência, como nós estamos vendo aqui, um personagem toma a faca, né? Como se aquilo fosse resolver a sua situação. E aí Jesus vai poder nos perguntar em qualquer hora de nossa caminhada: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Que riqueza é essa, Senhor? Eu nasci pobre, estou pobre, mas Jesus não está referindo à riqueza da pobreza, ele está falando da riqueza moral, a riqueza dos ensinamentos. Então, nós percebemos as perguntas que ele faz para nós refletirmos: que uso fizestes dessa autoridade? Ou dessa faculdade, né? Que males evitastes? Todos nós, com a inteligência, nós somos capazes hoje, mesmo com toda a autoridade, a refletir o se devo fazer, tomar aquela atitude ou não. Isso é muito importante para nós. Por isso que ele diz assim: se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravo da tua vontade, nem instrumentos dóceis dos seus caprichos. Mas, pelo contrário, são espíritos que vêm para nos ajudar, confiando em nós, e por isso vai nos ensinando que também temos que confiar nos nossos irmãos, que são mais frágeis do que nós. Essa fragilidade precisa ser muito compreendida por todos nós. Então, aquele que se acha que ele é superior na empresa, em casa, em qualquer lugar, ele não pode desprezar nenhum ensinamento de Jesus. Porque para ser superior, ele tem que vivenciar tudo aquilo. E o Espiritismo nos ensina: se eles hoje te obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme o haja tratado, quando sobre eles exerce autoridade. Nós estamos num momento de observação muito intensa, tudo que estamos à nossa volta, porque nós temos muitos deveres a cumprir e temos também dentro do nosso interior muitas mãos que nos ajudem, ajudam os nossos irmãos, atirando a poeira do caminho para que eles possam ter lucidez de consciência, né? Então, quando essa mensagem vem para nós, e ela vem nos falando, né, que poucos sabem que não ser lícito contribuir o mal com o mal, é que faltas de uns não justificam as da outra. Então é preciso que a gente veja nos nossos atos, nos menores atos, quando a mensagem fala aqui para nós: se sua posição lhe acarreta sofrimento, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar o seu turno, o que fizera sofrer os outros. Sempre temos essa oportunidade, ora sermos superior, ora sermos inferior.
Muitas vezes no lar nós achamos que somos superiores aos filhos. E quando eles vão crescendo, nós vamos perceber que eles tinham outra conduta moral, outros instrumentos à disposição dele, o que nós ainda não tínhamos conseguido. Então, é importante que a gente possa ver que todos nós podemos, ora, estarmos numa posição, ora, estarmos numa outra. E os escrupulosos se mostram no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência do trabalho que está determinado redunda em prejuízos para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Então, pagar o bem com o mal é uma proposta de Deus para que a gente possa sentir que em determinados momentos nós somos todos iguais diante de Deus. Essa questão de superioridade e inferioridade, isso é muito mais uma classificação dos homens, né? E nós precisamos estarmos sempre atentos que a nossa remuneração é de alguma forma feita pelas estradas da vida e por aqueles que conviveram conosco. E aqui nós vamos ver, por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência do trabalho que não está determinado redunda em prejuízo para aqueles que o remunera e a quem deve ele o seu. Nós devemos, eu queria mostrar isso aqui para nós assim, nós devemos uns aos outros toda a nossa negligência, né? Porque muitas vezes nós não compreendemos, ofendemos, e é preciso que a gente veja que tudo isso traz um prejuízo muito grande para nós. Então, o dever, o sentimento do dever, ele vem também alimentando a nossa fé e nos dando a certeza que nós estamos sempre no caminho certo. Então, isso para mim é assim, extremamente importante, que a gente sempre considere diante de Deus todos iguais. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, por esse momento do Evangelho que nos toca profundamente, pedindo aos benfeitores amigos que possam nos transmitir o passe, fluidificando as nossas águas, para que nós possamos, ó Mestre, nos fortalecermos dia a dia no cumprimento do dever que nos cabe. E que a água fluidificada seja para nós um bálsamo, como o passe tem sido, Jesus. Que toda essa virtude, esse bem que tem nos recebido, tem nos dado, seja muito bem recebido por nós. E que a doce paz permaneça no coração de todos nós. Receba com carinho o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Queridos amigos e irmãos, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja.